Olá, estamos de volta, mais uma terça aqui com vocês. Obrigada por estarem aí acompanhando o nosso programa e compartilha também o link do nosso programa para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através do nosso conteúdo, que é um conteúdo preparado para realmente fazer diferença na tua vida, edificar vidas, abençoar vidas. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. E hoje nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo com a nossa querida professora Ruth Salviano, né, que mais uma vez gentilmente atendeu aí o nosso convite, está aqui com a gente, vai estar com a gente no Fórum da Mulher Cristã em outubro, né? Ela com outras mulheres maravilhosas, Célia Beltrán, Andréa Vargas, Clarice Ebert. Delas, só a Andréa que não esteve aqui ainda no nosso programa, né? Mas já tive a honra de receber virtualmente, né, a Clarice Ebert, né, a Célia querida, né, que a Célia ela é a diretora, inclusive, do nosso centro teológico, né? A Célia Beltrán, muito querida também pela nossa igreja. A Ruth, querida, eu acho que eu faltei falar, não, a Ruth, a Célia, a Clarice e a Andréa, né? Ainda vamos trazer a Andréa aqui. Mas temos a honra de receber mais uma vez essa pessoa amada aqui, querida, a Ruth Salviano, que ela está falando aqui, a gente está conversando sobre o novo livro dela, né? Teólogas da Igreja Medieval. Né? Então, ela já falou um pouquinho aqui sobre o contexto, né, que o livro aborda, um pouquinho sobre as beguinas, né, as Martas e Marias. Né? Exatamente. E agora ela vai falar um pouquinho sobre algumas das personagens do livro, algumas das mulheres que ela traz a história aqui nesse livro. Mulheres que realmente fizeram a diferença, né, na história aí da igreja, na história do cristianismo. Então, fala um pouquinho para a gente, Ruth, dessas mulheres. Então, Mariluze, eu escolhi duas, uma leiga e uma, vamos dizer assim, mais erudita, e foi uma abadesa, chegou a ser uma abadesa. Eu vou começar por ela. Não sei se você se recorda, principalmente mais na época moderna, na época dos descobrimentos da imprensa, na época do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, que a gente tinha assim esses homens famosos, que eles eram escultores, matemáticos, arquitetos, doutores. Nossa, só de ler você cansava, né? Sim. Hoje é tudo especialidade. É o especialista dos pés, dos ombros, da mão. Aquela época não, era tudo. E essa Hildegard de Bingen, ela realmente viveu no século XI, do XI para o XII. Ela viveu nessa época. Mas ela era tanta coisa que eu acho que eu nem vou lembrar de tudo. Porque ela foi uma teóloga, ela foi uma escritora, ela que escreveu 3 tratados teológicos, recebidos como visões de Deus. Ela era uma cientista, ela gostava de estudar ervas, ela era uma médica informal, né? Escreveu sobre saúde, escreveu sobre temperamentos, escreveu sobre a feminilidade. Então, ela escrevia assim, é como uma autodidata que vai escrevendo sobre tudo e com conhecimento, porque ela gostava de estudar. E olha a frase dela. Mas como sei que sozinha não sou capaz, de nada ofereço simplesmente as minhas mãos. Ela ofereceu as mãos a Deus, para serem por ele pegadas como uma pluma. E na época, Idade Média,
se escrevia com penas, com plumas mesmo, né? Que não tem nenhum peso e que voa na força do vento. Olha que lindo. Era poetisa também, compositora, maestrina. Ai, meu paizinho, tanta coisa numa pessoa só. O nome dela, Hildegard, significa audaz na batalha. Ela nasceu numa família assim da nobreza local. Mas com 3 aninhos, você lembra, Mariluz, algo que te aconteceu com 3 anos de idade? Eu lembro de uma cena na minha vida, com 3 anos de idade. Que eu estava brincando na pracinha que tinha em frente à minha casa, escorregando na grama, e a minha irmãzinha mais nova estava sentadinha que ela estava doentinha, estava só de fralda. Eu lembro que tinha essa idade por causa disso, porque ela estava de fralda, só de fralda. E a gente tem diferença de 1 ano. Né? Então eu tinha mais ou menos essa idade. Eu lembro dessa cena, só. Interessante que eu só lembro de coisas depois dos 5 anos. Olha só. Não lembro nada. É difícil mesmo, né? Nada antes dos 5 anos. E ela tinha, no 3º ano, quando ela tinha 3 aninhos, ela viu uma luz. Uma luz muito grande que ela disse que a alma estremeceu. E ela via coisas que ninguém via. E mesmo criança, é interessante como a criança tem uma percepção da vida. A criança, às vezes, oculta coisas de você porque entende que vai te magoar, que vai te deixar triste. Ou às vezes ela não revela coisas a você porque acha que você não vai entender. Ela é a criança, você é adulto, mas ela acha que você não vai entender. Diz que ela chegou a ver um filhotinho da vaca dentro do ventre da vaca e dizia, vai ser assim, malhadinho, assim, assado, e realmente aconteceu. Mas muita coisa ela nem dizia. Quando criança, ela tinha essas experiências e essas visões. Com 14, 15 anos, ela tomou o hábito de freira, da regra beneditina, uma das mais rigorosas. Elas tinham muito flagelos, né? Se chicotear, usar roupas ásperas. E ela começa a ter as experiências místicas, depois que ela se torna abadesa. Abadesa porque a tia dela, a quem foi entregue a educação dela, era a abadesa do convento para onde ela foi. E depois que essa tia morre e ela se torna abadesa, ela está em torno de 40 anos. Era jovem, para hoje. Para hoje era jovem, né? Mas ela já recebe uma visão especial de Deus que ela diz que isso marca a vida dela. Realmente é um divisor de águas na vida dela, né? Ela conta no ano de 1141, da encarnação de Jesus Cristo, Filho de Deus, quando eu tinha 42 anos, veio do céu um intenso brilho e se colocou em minha mente, como uma chama que não queima, mas que ilumina. Me preencheu totalmente, coração e alma, como o sol que esquenta algo com seus raios. E mais uma vez, eu poderia ter o gosto de entender realmente o que diziam e o que significavam os sagrados livros. Os Salmos, os Evangelhos e os livros do Antigo e Novo Testamento. Então, imagina assim, ó. Quantas vezes a gente lê, relê, volta, pega o comentário bíblico, pega outro comentário, mas eu não estou entendendo. E ela recebe aquela luz de Deus que ela passa a ter entendimento da Bíblia, da palavra de Deus. Ela não estava dormindo, não estava em êxtase, mas ela estava acordada, via com seus próprios olhos, ouvia com seus ouvidos e recebia tudo segundo a vontade de Deus. Então é muito interessante a vida dela. E eu gosto de música, de instrumentos, né? Instrumentos musicais. Ela aprende a tocar um instrumento de 10 cordas, eu acho que deve ser um tipo de harpa, de saltério, né? E eles, assim como os judeus homens aprendiam a ler na Torá, ela aprendia no saltério, nos salmos, né? Ela ia aprendendo o que significavam, né? Aquelas poesias, aqueles salmos, e ela ia compondo, ela transformava esses salmos, por isso que a gente fala saltério, são salmos musicados.
Então ela transforma aqueles salmos em música. E esse conhecimento, assim, era dom mesmo de Deus, não era Dom de Deus. nada que ela estudou para ser musicista, é isso? É tão interessante isso. Por quê? Porque ela chegou até a compor um alfabeto, que era uma linguagem que ninguém entendia, como se fosse uma língua estranha, né? Que ela recebia de Deus. E ninguém entendia, então ela compôs o alfabeto com algumas letras. E isso que ela escrevia, o confessor dela, porque houve uma cooperação de homens e mulheres muito bonitas nesse período. Esses confessores, nas Beguinas, foi um deles que dá o apoio para que elas, a ordem, entre aspas, né, porque elas não tomavam votos, mas que fosse aberta, que existisse. E aqui nós vemos o confessor dela escrevendo, eles que escreviam as visões que elas tinham. Então é bonito, né? Sim. O homem contribuindo com a mulher. Sim. É muito bonito. E o que eu ia falar que eu achei engraçado, porque aí sempre tem a crítica, né? E ela, como ela ditava, acho que na língua vulgar dela, e ele transcrevia para o latim. Mas tinha hora que nem ele entendia as palavras, ou mesmo a coisa espiritual que é explicada, né? Ele mesmo não entendia aquilo. E aí começaram a criticar, escreviam assim, o mau latim do Espírito Santo. Mau latim? Meu Deus do céu. O mau latim do Espírito Santo, porque o povo critica mesmo, né? Então, porque não dava, porque eles percebiam que faltava, e ela dizia, eu sou uma mulher inculta. Eu não tenho conhecimento, o que escrevo é realmente o que Deus me dita, né? O que Deus me fala. E ela tentava escrever, já escrevia rápido o que tinha sido escutado e depois era vertido no latim. Ela ainda não é uma dessas mães das línguas europeias, né? Mas ela se percebe como portadora de um conhecimento. Ela é mensageira de uma verdade, mas não ela que produz essa verdade. Então é bem interessante. E outra coisa interessante que eu acho dela, quando ela se torna abadesa, ela não gosta de ver as freiras dela com aqueles mantos escuros, com aqueles véus escuros. Então ela quer que elas usem branco, porque ela gostava do belo, das flores. Então as freiras do convento dela eram vestidas todas de branco, com flores no cabelo, cantando os hinos que ela compunha, os salmos. Deve ser uma cena que coisa linda. Com certeza. Não parece. A gente vinha conversando, né, Ruth, antes de chegar aqui, você me falou um pouquinho dela, que ela criou a água de lavanda, não é isso? Foi. Você vê, além de tudo isso, teóloga, né, compositora, né, uma poetisa, né, uma musicista, enfim, ela era química também. Química também. Sim, química também, porque ela pesquisava as ervas medicinais e os meus livros, você já deve ter lido alguns, eu gosto de pôr receitas. Neste daqui, a receita que eu coloco, não sei se eu coloco a receita dela, mas eu coloco a receita de um vinho temperado, porque naquela época eles usavam muitas especiarias. E ela gostava de estudar também, de estudar as ervas. E é bem interessante, né, essa questão dela ter escrito, né, livros de ciências naturais que são lidos hoje. São usados hoje. Olha só. E ela ficou muito tempo desconhecida, porque essas coisas estão voltando à tona hoje. Né? Nós temos 5 doutoras da igreja que só século XXI, agora. Outras século XX. Mas acho que 2 é século XXI. Tem Catarina de Siena, tem Hildegard de Bingen, tem a Teresinha de Lisieux, tem outras que foram consideradas doutoras da igreja que são teólogas. Só agora. Só agora que viram, que reconheceram esse conhecimento dela, né? Então nós vemos esse valor da Hildegard, com as músicas que ela compôs,
né, que diz que é diferente, né, do canto gregoriano, né, do canto medieval, mas era muito interessante. Aí eu vou falar da outra. Vamos lá. Que eu falei que eu ia falar de uma erudita. Ela, apesar de ela não se considerava, mas quando a gente vê a enormidade de ciências que ela dominava, nós a chamamos assim. Mas ela nunca se considerou assim. Mas eu acho que a distinção mais certa para eu fazer seria de uma monja, né, uma abadesa, que ela foi, e de uma leiga. Totalmente, por ela mesma, ela se achou no direito de falar de Deus. E a frase que eu gosto dela, ela diz... ela se subtrai a qualquer autoridade. Parece que ela não queria chefe. Quero ninguém me mandando, não. Sou independente. Ela não quer nem pregar, nem ensinar, mas falar de Deus. O Evangelho dá-me o direito de falar de Deus. Ela foi uma mística, né? Leiga. E ela sempre também, igual a Edgar, ela falava, eu digo palavras que me são ordenadas, não palavras terrenas. Ela nasce na Inglaterra, né? O Edgar é alemã, essa aqui é inglesa. Aquela era mais nobre, essa nasce numa família de classe média, o pai era comerciante de lãs, e ela teve muitas dificuldades. Ela teve dificuldades depois de casada com as gravidezes, né? Com a gravidez que ela teve, que eles acharam até que ela ia morrer. Algumas achavam que ela estava até meia possessa, delirando, deixaram separada num quarto. E para você ter uma ideia, aos 40 anos, Margery Kemp, viveu do século XIV ao século XV. Ela já tinha 14 filhos, com 40 anos. 14 filhos. E o que ela pensa depois que ela sara daquela doença, que ela tem também uma iluminação de Deus? Ela pensa em ser itinerante, em pregar o Evangelho. Mas o que eu acho bonito, eu acho muito lindo isso, porque eu já falava assim, eu acho que esse negócio de claustro não combina com o evangélico, não combina com o cristianismo. Nós não nascemos para viver escondidas, como que se esconde a luz, né? E ela também pensa assim, ela sai caminhando e pregando a palavra de Deus, né? Foi considerada epilética, atormentada, histérica, tudo isso. E sabe qual o dom? Quais os dons que Deus dá para ela? É exatamente dom de choro, de grito, de sorrisos. E ela fica assim, sem entender. E ela pergunta a Deus, por que o Senhor está me dando esse dom? Diz que ela faz uma peregrinação, quando ela chega numa igreja, ela não aguenta, ela só chora, 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 chora. Eu fico lembrando que teve esse avivamento em Asbury, Sim, né? E um conhecido meu disse que foi lá para ver como que era. Diz que ele chegou, ele ficou umas 3 horas só chorando. Chorando. E ele disse que ele soluçava alto. E o pessoal ficou até incomodado e querendo saber se estava acontecendo alguma coisa, né? Mas ele só chorava. E a Margery, na Idade Média, foi isso que ela fez. Ela entra na igreja e ela chora, e ela chora, e ela chora mais, né? Aí até que ela conversa com o pároco ali, e ele começa a aconselhá-la, né? E no fim, eles aconselham ela a deixar a cidade o mais rápido possível, vai embora, você vai ficar gritando, chorando aqui, isso não é bom, né? Mas ela prossegue nessa pregação dela. E uma coisa que eu quero dizer para terminar, que muitas vezes nós não temos assim ligação, vamos dizer, quando a gente pensa em Atos, na descida do Espírito Santo, aquela iluminação, né, que cai o fogo, né, sobre cada um deles. E eu procuro, porque eu estudei a história toda procurando as mulheres, né?
Às vezes eu procuro esses fenômenos e nós encontramos poucos. Nós encontramos muita disciplina espiritual com as amas do deserto na igreja primitiva. Uhum. E nós aqui e ali, a gente vê pessoas que se dedicam ao jejum, à oração. Agora, fenômenos como essa Margery teve, que nos liga muito a essa raiz pentecostal, é mais difícil de encontrar, é mais difícil de achar. E quando eu vi a história dela, eu falei, gente, tem tudo a ver. As outras também, porque todas vão receber São o dons diferentes, né? Diversos, né? São dons diversos. O Wesley, ele fala, quando ele se converte, ele fala do coração aquecido. E todas vão relatar essa coisa quente, que parece gostosa dentro de você, né? E a Margery, ela tem um dom também, sem ser esse de chorar, né? Eu falei que ela questiona a Deus. Ô Senhor, por que esse dom que todo mundo acha que eu sou louca, que eu sou possuída, que eu sou histérica, que eu sou epilética? Eu não queria esse dom. E Deus se diz, olha, eu dou o dom conforme a necessidade de cada pessoa. A você eu achei por bem dar esse dom. Mas ele dá um dom para ela que foi a capacidade de entender língua estrangeira. Apareceu na cidade dela um clérigo alemão. E ela já escutava a fama dele, queria muito conversar com ele. Essa barreira da língua nos impede muitas vezes, né? Então ela pede a Deus, eu quero entender o que ele fala, eu quero entendê-lo, eu quero que ele me entenda. E ela vai se confessar a ele. Como que ela, que só fala inglês, vai se confessar a alguém que só fala alemão? Né? Às vezes ele fala em latim, eles também falam em latim, e ele se entende só em latim. Mas ela já não, ela queria falar no inglês mesmo. E aí os outros começam a dizer assim, essa tua confissão não é válida, porque ele não entende nada. E é interessante que enquanto ela ora, ele também ora. Ele também diz, eu quero entender o inglês que ela fala. Eu quero entender o que essa mulher fala. De alguma forma, ela chamou a atenção dele. E ele diz, eu quero entender o que ela fala. Ele pede a Deus, ela pede a Deus. Quando 2 ou 3 pedem, os 2 concordam, 2 ou 3, Deus atende. E ela começa a entender tudo que ele fala. E ela também entende tudo que ele fala. Olha só. E aí, uma vez, eles estão jantando. E ela começa a conversar com ele, assim como eu estou conversando com você. E os 2 no maior bate-papo lá. E os outros, acho que meio até enciumados. Imagina, você fala para o alemão em latim. Você não está entendendo uma palavra do que ela está falando. Porque ele está concordando, e está conversando, e estão dialogando. Ele diz, não, eu entendo tudo, todo o inglês que ela fala. Na boca dela eu entendo inglês, mas vocês falando inglês eu não entendo nada. Então Deus concede agindo, né? esse dom para ela, né? Ela escreve uma autobiografia dela, que é considerada uma das primeiras autobiografias escritas em inglês, né? Porque eu já falei, né? Que era só latim. Eu já falei. Então, é bem interessante isso, porque elas começam a escrever na língua do povo. E eu queria destacar 2 coisas positivas. Assim como eu falo, eu vou só relembrar a vocês, que quando você lê esse livro, não estranhe falar de monjas, de freiras, porque nós estamos numa idade medieval, em que a reforma protestante só começa depois, no século XVI. Então não havia protestantismo. Outra coisa, não confunda misticismo com ocultismo, com algo sobrenatural. O misticismo é a comunhão com Deus. Exatamente isso que quando eu fiz aquela pergunta, antes era exatamente isso, né, que eu queria que esclarecesse aqui, porque as pessoas confundem muito, principalmente os cristãos confundem muito, né? É importante você falar isso.
Então, são duas coisas a se ter em mente em relação a esse misticismo e a teologia, né? Porque, na realidade, elas conheceram a Deus. Na verdade, o misticismo mais é do uma que experiência teólogas, sobrenatural com Deus, né? Sim, mais do que teólogas, mas nada de experiência sobrenatural com o sobrenatural, vamos dizer, do mal, né? Sim, não. Nada do com mal. Deus. Com Deus. Sim. E outras coisas que eu quero também ponderar, coisa bonita. Por exemplo, houve uma união no corpo de Cristo que é desejada por Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque esses confessores, esses freis, né, esses cônegos, eles ajudam as mulheres, porque eles são os escritores. Elas não escreviam, elas recebiam aquelas visões de Deus. Então, eles ajudavam, eles que escreviam. E eles mesmos diziam, Senhor, o que está acontecendo? Como que uma mulher está sabendo mais do que a gente? Mas eles reconhecem que não é ela que realmente está vindo de Deus. Então, essa parceria é louvável e é desejável por Deus hoje. Hoje Deus nos quer unidos, nada de competição de homem e mulher. Hoje Deus nos quer parceiros. Hoje Deus quer que nós somemos as qualidades um do outro para o reino dele, para que o reino de Deus cresça, né? E outra coisa que eu quero destacar também. Nós vimos que os êxtases, e vocês depois vão ler o livro, os êxtases, as visões, os dons espirituais foram bem singulares naquela época, né? Choro, levitação. Tem uma que eu falo aqui, aí vocês vão comprar o livro, né? Para ver, e porque eu ponho a imagem, né? Alguém colocou lá no site. Tem imagem? Livros de Ruth Salviano sempre tem imagem, né? A não ser os heroínas, que são devocionais, é outra pegada, como diz o povo hoje, né? Mas eu gosto muito de pôr imagem. E ela está levitando. Ela sobe a escada, eu queria ter esse dom hoje, viu? Porque meu pé já está, o joelho já está doendo, terceira idade. Então você não precisa nem subir a escada, você sobe levitando, né? Então tinha esses dons singulares. Compreendiam a língua estrangeira, as visões divinas, entregavam profecias. Porque interessante que eu não falei da Hildegard, ela era chamada de Sibila. Sibila quer dizer profetisa, boca do Senhor. E ela foi profetizar diante do Papa, diante de imperadores. Pena que eles não obedeceram, só se deram mal, não ouviram a voz de Deus, que nós temos muitos casos na Bíblia disso, né? Mas ela também saiu de onde ela estava e foi também exortar as pessoas, né? E outra coisa que eu quero destacar é que muitas vezes nós encaixotamos o Espírito Santo. Tem que caber naquela caixinha, ele tem que fazer isto e aquilo. A gente quer determinar como que o Espírito Santo pode agir. Pode agir. Por isso que é gostoso estudar história, sabe? Porque você vê, já aconteceu lá na Idade Média, né? A Margery que eu contei, né, ela dizia assim, o Evangelho me dá o direito de falar de Deus. Idade Média. Hoje as mulheres ainda lutam para pregar, para falar. Nós falamos até sobre isso aqui já, nem é verdade. Então, lá na Idade Média, elas já estão dizendo, puxa, o Evangelho... Outra coisa, esses dias até também me espantei, porque a gente lê a Bíblia, lê e a gente não presta atenção, né? É verdade. É um caso de uma missionária que disse, não, eu não vou batizar, porque eu não sou pastora. Como assim? Só pastor que batiza? Você não tem discípulos? Você não fala de Deus? Você não evangeliza e não ensina? Sim. E o que a Bíblia diz? Ela lembrou. Ide por todo mundo, ensinando a guardar todas as coisas, né? Discipulando, né? E batizando. Você vai fazer discípulos e batiza. Aí ela se sentiu com autoridade pela própria palavra de Deus a também batizar. Então não vamos encaixotar o Espírito Santo, crendo que ele só pode e deve realizar
tais e tais ações através dos homens. A Bíblia declara que se nós cremos, o Espírito fará maravilhas através de nós também. Jesus prometeu, eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus? João 11:40. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E eu termino, e nós também iremos. Amém. Aleluia. Com certeza, aleluia. Nós também iremos. Isso é o que nos move, né? É o que nos move. Ai, Ruth, que delícia, que bate-papo delicioso, né? Então, vocês adquirem, quando é lançamento, quando? A partir de 15 de setembro. 15 de setembro. Nós já temos o livro está em pré-venda. Quando você compra em pré-venda, você parcela, tem desconto, né? Na Amazon. Mas depois de 15 de setembro, com certeza vai encontrar em muitas livrarias. Ah, sim. Vai encontrar em todos os livros da Ruth. Até no exterior, até né? No exterior, exatamente. Então, comprem, adquiram. Os outros livros dela também são livros riquíssimos, né, que traz a história de mulheres que a gente, né, como ela mesma falou aqui, que só agora passaram a ser reconhecidas, né, mas de mulheres incríveis, de mulheres que participaram, inclusive, da Reforma Protestante, né, tem reformadoras, mártires cristãs. Gente, maravilhoso esse livro, né, mulheres, até famílias, né, que perderam sua vida, né, que entregaram a sua vida, né, pelo Evangelho para poder falar de Jesus, né? Entregaram. Olha, né, o livro Mártires até conta a história recente, né, de uma jovem recente. Leiam os livros dela, que são maravilhosos, assim, mulheres que trazem verdadeiras lições de vida para nós. Né? Porque hoje, Ruth, nós temos facilidade de falar do Evangelho, nós podemos falar do Evangelho, nós somos livres para isso, né? E muitas vezes a gente vê dificuldade que não existe. Então, leiam esses livros, aprendam com essas mulheres que realmente maravilhoso, exemplo. Minha querida, muito obrigada. Por nada. Muito obrigada mesmo. Logo nós vamos estar juntas lá no Fórum da Mulher Cristã. Faça a sua inscrição. Não perca, o conteúdo está muito bom. Vocês não podem perder, né? De 20 a 22 de outubro. Entra lá nas nossas redes sociais do Ministério de Mulheres e faça a sua inscrição. Lá você vai encontrar os posts lá com o link para você fazer a inscrição. Não perca, né? Daqui a pouco acaba as vagas, ainda mais. Ruth, minha querida, muito obrigada. Que Deus continue abençoando, te usando, né, para ensinar. Eu sei que você, né, agora não leciona mais, né, mas a Ruth não para, porque ela sempre é chamada para seminários, ela é sempre chamada para palestras. E os livros, né, que ela fala que uma hora vai parar, mas eu acho que ela não vai conseguir parar de escrever, não. Não faça isso conosco. Que Deus continue te abençoando, minha querida, abençoando tua vida, usando tua vida para a glória dele. Amém. Como tem feito até aqui. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Para mim, a alegria foi toda minha, o prazer foi meu de estar mais uma vez com vocês. E quando a gente está no presencial, é mais gostoso ainda, É mais né? gostoso, muito então, melhor. Então, nosso fórum, a gente vai poder dar aquele abraço. Vou procurar trazer mais livros também, quem quiser adquirir, né? Livros mais atuais, porque os livros mais antigos, alguns esgotaram, outros só tem e-book, mas os mais atuais nós vamos procurar trazer para vocês adquirirem. Quem quiser adquirir aqui com precinho melhor, com autógrafo da escritora. Até uma fotinha, porque ela é super fotogênica, ainda por cima. Venham aqui conhecer a Ruth pessoalmente, dar aquele abraço, que ela é uma pessoa muito amada, muito querida. Amém. Né? Uma das nossas, uma bênção. Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigada, minha querida, e obrigada a você que está aí sempre nos acompanhando. Compartilhe o link do nosso programa. Curta lá as nossas redes sociais, acompanhe o nosso conteúdo, o conteúdo aqui também da TV Viva Promessa
E não esqueça, faça sua inscrição para o fórum e lá também vai ter lançamento da nova edição do Clarim. Ainda temos edição atual para vender, você pode procurar lá no site da Editora Promessa, mas esteja aqui no lançamento do Clarim também, no Fórum da Mulher Cristã. Conto com você sempre, até terça que vem, que Deus te abençoe.